tudo bom, meus amores? Comigo vai tudo bem, graças a Deus. Sejam todos muito bem-vindos ao Taverna Tarô. Meu nome é Vanessa. E bora lá, né? Preparei um vídeo aqui legal. Eu acho que é uma dúvida que muitas pessoas têm, tá bom? Vou tentar resumir o máximo que der, tá? Tentar fazer um vídeo bem claro, bem objetivo para você que tá querendo começar no caminho do tarô, no caminho da espiritualidade, tá? Primeira pergunta. Vanessa, como é que eu começo nessa coisa de tarô, tá? E aí existem vários caminhos, cada um de vocês vai trilhar o seu caminho. Eu acho que a maioria começa como eu comecei, que é assistindo vídeos de tarô. Um belo dia você recebe uma notificação, aparece ali na tua timeline um vídeo sobre tarô, a curiosidade te chama, o acaso não existe, você vai e assiste, né? E aí você fica se perguntando, caramba, como é que é possível acertar tantas coisas, né? Essa pessoa nem me conhece, falou tanta coisa que para mim faz sentido. E aí você fica um pouco intrigado, isso vai te chamando a atenção. Quando você vai ver, o algoritmo já vai automaticamente te oferecendo mais e mais vídeos de tarô e você vai tomando afeição pelo assunto. Quando você vai perceber, você já está inscrito em vários canais, acompanhando. E à medida que o tempo vai passando, o normal é que você vá conhecendo um pouquinho mais esse mistério aqui, né? Que são essas 78 cartas do tarô. No começo é tudo uma incógnita, é tudo um grande mistério, desenhos, e você fala, nossa, como esses desenhos podem falar tanta coisa. Depois você vai começando a se familiarizar com os nomes, né? Porque cada carta dessa daqui tem um nome. Tá vendo? Um nome, um desenho, uma cor, um significado, uma essência e por aí vai. Então, à medida que você vai consumindo esse conteúdo, é muito normal você começar a se familiarizar. Nossa, eu conheço, é a carta do Sol, é a carta da Lua, né? E depois que você se familiariza com alguns nomes, você vai começando a fazer associações. Então toda vez que fala do Sol, a gente está falando de coisas que estão muito claras, coisas que vêm à tona e por aí vai, né? Você vai começando a associar significado àquele desenho, àquele nome. Então, é uma maneira de você começar no tarô, né? E aí tem outras pessoas que vão por métodos mais tradicionais, como, por exemplo, Vanessa, eu olhei um livro numa livraria, quis comprar, achei interessante, né? Tem pessoas que já começam comprando um deck. Eu acho esse um caminho interessante, porém, nem sempre ele vai te levar ao sucesso, tá? Eu vou explicar. Então, você tem várias formas de se começar, né? De começar nessa coisa do tarô. Alguns começam assistindo vídeos, outros começam comprando um livro. Tem alguns aí que já começam comprando um deck de tarô. E geralmente essa coisa de eu comecei comprando um deck de tarô, geralmente a pessoa vai muito atraída pela arte, né? Pelo desenho, porque realmente são vários. Hoje em dia temos mais de 1000 decks de tarô, um mais lindo do que o outro, mas o deck que eu indico, eu já vou chegar lá, tá? É essa maravilha aqui, que é o tarô Rider-Waite, que é o tradicional, tá? Eu indico sempre ele. Eu tenho mais de 50 decks, mas se me perguntassem, Vanessa, qual deck, se você só pudesse ficar com um deck, qual deck você escolheria para ficar? Eu escolheria essa maravilha aqui, tá bom? Então, o deck que eu indico para quem está começando realmente é o tarô de Waite, tá? Rider-Waite. Porque geralmente a gente se deixa levar pelas ilustrações, que são lindas, são maravilhosas. Ó, tenho aqui alguns exemplos, tá vendo? Esse aqui é super moderninho, bacana, legal. Mas esse aqui, ó, por exemplo, ele já segue uma linha mais parecida com Marsella, misturado com Waite. Ó, tá vendo aqui, ó, Marsella. Aí aqui já temos uma ilustração, entende? Então, você veja aqui, temos variações, né? A minha ilustradora favorita é essa daqui. Eu gosto muito das ilustrações dela. Esse aqui é o Darkwood, tá? Então é isso. Como começar? Então veja bem, você tem que começar daquele jeito que para você funciona mais.
tá? Então, de repente, você escutando um audiobook, né, vai ler um e-book, um livro, alguma coisa assim. Tem que fazer sentido para você. Agora, vamos à pergunta que é muito polêmica, tá? Muita gente fala, você não precisa decorar as 78 cartas do tarô. Ó, muita gente que vende curso, vende com essa proposta, né? Você não precisa decorar as cartas de tarô. E aí, lembra que aqui é a minha opinião, tá bom? É a minha, unicamente minha, de repente não vai bater com a opinião de outras pessoas. Eu não diria decorar, né, várias e várias palavras, mas pelo menos você ter noção, sim, tá? Do que significa cada uma dessas cartas. Sabe aquele básico necessário? Você tem que estar sabendo do que está falando isso aqui, por exemplo. Então, por exemplo, aqui a gente tem um rei de espadas. No tarô nós temos 4 reis, né? De 4 elementos diferentes. Então não é porque tem a denominação rei que todos são iguais. Entende? Então você tem que saber as nuances, as diferenças, né, de cada um. Então, pelo menos uma palavrinha-chave eu indicaria, tá? Então, essa história de, você não tem que decorar, você não tem que saber o significado das cartas, eu, Vanessa, discordo, tá bom? Eu acho que pelo menos uma palavra-chave para cada carta você deveria saber, tá? Pelo menos para começar, entende? Para começar. E tomar cuidado para a gente não ficar engessado, né? Falando somente uma única palavra quando vem aquela determinada carta, porque uma carta ela pode ter um sentido, né, mais rígido, mais fixo em determinado assunto e ela pode se modificar em outro. Então, por exemplo, eu não estou com ela aqui, tá? Mas eu vou colocar aqui na tela, por exemplo, o 4 de ouros. 4 de ouros é uma carta sabidamente conhecida como a carta do apego, né? Apego, um apego emocional, um apego material, é um apego muito forte, né? No desenho da carta, o carinha, ele tá sentado e ele tá com uma moeda embaixo do pé, ele tá segurando uma moeda, então ele tá todo apegado ali às coisas dele. É uma carta que fala desse apego, né? Ok, esse é o contexto geral da carta. Mas, quando você joga esse 4 de ouros para relacionamento, tudo bem, pode ser um apego emocional àquela pessoa, pode ser um apego excessivo, aquela coisa de eu não estou conseguindo separar o meu espaço do espaço daquela pessoa, né? É tudo junto e misturado, eu estou muito apegada no convívio, não consigo separar as minhas experiências das experiências daquela pessoa. Beleza, pode estar falando desse apego emocional, embora seja uma carta de ouros, que pode falar de coisas materiais. Tá bom? Então, você veja que muda um pouquinho de acordo com a temática. Agora, você quer ir um pouquinho mais fundo, né? Esse apego pode significar coisas fixas, né? Apego fixo, algo firme, algo sólido, algo que eu tô preso a, né? Então, pode ser, por exemplo, um relacionamento fixo. Você tá entendendo? Então, é a capacidade também de você adaptar o tema, né? Aliás, o significado da carta ao tema que você está lendo, entendeu? Então, por exemplo, o mesmo 4 de ouros, numa combinação com a estrela, que é uma carta de fé, né? De espiritualidade, de esperança e de cura, é alguém que se apega, né? Tem uma forte fé, uma fé firme, né? Uma pessoa de fé inabalável. Você está entendendo? Então, tem variações, mas veja que é importante que você tenha o sentido primitivo ali, né? Aquele primeiro significado que você aprendeu, né? Aquela palavrinha-chave que deu início a tudo, para você chegar no desenrolar das ideias. E por aí vai. Esse mesmo 4 de ouros com a carta do mundo, alguém apegada a um ciclo. Alguém que está com dificuldade de encerrar um ciclo na sua vida, entendendo que de repente está na hora de mudar, está na hora de desapegar, mas que não está conseguindo, entende? Então veja que é importante de uma maneira ou de outra você entender o significado básico daquele 4 de ouros,
tá? E eu tô dando o exemplo do 4 de ouros, porque são 78 cartas e eu não vou falar dos 78 aqui. Mas é só para você entender e funciona da mesma maneira para todos os outros arcanos, tá bom? Então, é assim, tá? Para mim, funcionou muito bem a escuta, né? Porque eu tenho dificuldade de ler, né? As letrinhas para mim embaralham muito, eu acabo me perdendo, enfim, é uma outra questão. Para mim, funcionou muito bem a escuta. Eu escutava, eu colocava leituras de tarô e acabava me familiarizando. Eu escutava ali o sol, a alta sacerdotisa, eu já ia associando, entendeu? Então, a escuta, para mim, funcionou muito bem. Você tem que ver o que funciona para você. De repente, um livro vai ser melhor para você, tá bom? Então, veja aí, tá? Eu também trabalho muito bem com memória visual. Sou muito visual, né? Eu preciso ver, olhar, entender, né? Memorizar as cores, né? Para mim é muito importante a temperatura das cartas, né? Elas têm uma cor ali, uma temática. Isso também influencia bastante para mim, tá bom? Então, vê o que funciona para você, tá? Eu sempre dou preferência para que você decore, sim, tá? Pelo menos uma palavrinha para cada carta, tá bom? É muito importante na minha humilde opinião. Lembrando que eu não sou a dona da verdade, tá bom? Qual deck que eu mais indico para quem está começando? Sem sombra de dúvidas, essa maravilha aqui, tá? Rider-Waite, sempre o melhor, tá bom? Sempre o melhor. Ai, Vanessa, mas tem tantos outros decks. Vai com calma, meu amor, não tenta atropelar não, tá? Sabe por quê? Por exemplo, eu vou aqui, ó, tem um exemplo aqui bom para te dar. Esse deck aqui é um deck bastante avançado, tá? Ó, bonito, né? Por exemplo, essa aqui é a carta da morte, tá? Mas é um deck que, por exemplo, o pajem aqui, esse aqui é o pajem e não veio a denominação dele, é pajem, tá vendo? Eu sei que esse aqui é um pajem de espadas, tá bom? Porque eu já estudei esse deck. Temos uma questão aqui muito delicada, porque tem alguns decks que eles pedem aprofundamento, estudo mais profundo, mais detalhado, mais específico, entende? Por isso que tem alguns decks que eles vêm com livretinho, né? Ou então vem com aquele QR Code para você poder ler, né? A ideia, a releitura do autor, né? Como é que ele está interpretando cada carta. Você veja que essa carta aqui, ó, é o Sol. Olha como é diferente desse Sol, tá? Mas é a carta do Sol. Tá? Então, veja que cada deck ele tem a sua releitura e algumas são bem profundas, sabe? Algumas delas são bem profundas. Essa aqui é a carta da torre, tá vendo? É bem diferente. O julgamento, ele traz um homem aqui, ó, parece até um super-herói, né? Tá vindo ao encontro, né, de uma pessoa. Entende? Então, por aí vai. Esse aqui é um deck mais avançado. Esse aqui é um deck considerado um deck de tarô New Age, né? Uma nova era de decks. Ele é um pouquinho diferente. Esse aqui é baseado no Dungeons and Dragons, que é um clássico, né, do RPG, e por aí vai. Então é muito importante você conhecer a temática, né, daquele deck, para você entender da onde estão sendo tiradas essas imagens, o contexto, a história, entende? Então tem tudo isso, tá? Eu indico para quem está começando o tarô Rider-Waite. Ai, Vanessa, mas eu não gosto dele, ele não é muito bonito, mas, meu amor, vai por mim, tá? Se você não entender o básico, é como você querer aprender já logo de cara verbos, conjugação de verbo. Você não sabe ainda as vogais, você tá entendendo? Então, vai por mim, tá? Vai no Waite que você vai ser feliz, você vai dominar, você vai entender e depois você vai dominar todos os outros, tá? Você vai dominar todos os outros. Outra coisa aqui que eu vou falar é sobre a necessidade de buscar mais conhecimento. Vamos supor, você já decorou, você já sabe, você já consegue fazer brilhantes associações, você já consegue fazer leitura para você, para os seus amigos, tá pensando em abrir um canal de tarô? Você vai sentir naturalmente uma necessidade de buscar mais conhecimento. Mais conhecimento. Vou te dar um exemplo aqui. Por exemplo,
Nesse tarô aqui, a gente tem o tarô de Kier, né, que é o egípcio. Muitas pessoas usam, muitas pessoas conhecem, tá? E ele vem não somente com as ilustrações, mas também com letrinhas e símbolos aqui embaixo, tá? Aqui embaixo você encontra símbolos, letras. Na ilustração, muitas das vezes, você vai encontrar referências da mitologia egípcia, né, dos deuses egípcios. Então, você vai sentir naturalmente uma necessidade de, cara, eu preciso buscar mais informação sobre isso, porque se eu tô lendo um deck desse, eu preciso saber quem é o sacerdote Anubis, né, lá na cultura egípcia, para entender o significado de uma foice para os egípcios, entende? É você então fazer um mergulho profundo para você entender o contexto do deck e seus simbolismos, tá? Os seus simbolismos. Além disso aqui que eu falei, esse aqui também traz os símbolos dos planetas. Então temos símbolo de Saturno, de Mercúrio, de Plutão, né? E por aí vai. Tá? Então também é muito importante. Por quê? Porque os planetas também podem representar casas, determinados assuntos, entende? Então isso tudo é muito importante. Então, na minha trajetória com o tarô, eu senti naturalmente uma necessidade de ir buscar mais conhecimento. Mais conhecimento. Eu tenho um deck, por exemplo, que é um deck viking, né? Então lá fui eu estudar mitologia nórdica. Tem um outro deck que traz, por exemplo, referências da cultura hindu. Então lá fui eu estudar os deuses hindus. E por aí vai, tá? Isso se faz necessário porque senão você fica sem profundidade, você fica sem vocabulário, você fica sem entender um contexto mais profundo da releitura daquele autor. Você está entendendo? Então é muito importante você não se dar por satisfeito apenas com o basiquinho, porque senão você sempre vai ler basiquinho, entendeu? Então é bem por aí, é bem por aí. Por exemplo, no meu atual momento, eu estou me dedicando a aprender muito sobre astrologia, né? Então, tanto que já estou querendo fazer o meu curso de astrologia, estou querendo me aprofundar, estou querendo tirar minha certificação, entende? Porque eu já sinto uma necessidade maior. Entende? De falar sobre as casas astrológicas, de falar sobre os planetas, né? De repente, fazer associações entre aquilo que eu vejo numa leitura de tarô e, de repente, um mapa, né? Astral do meu consulente, da minha consulente, a revolução solar, né? Em que momento aquela pessoa está, sabe? Fazer associações entre o tarô e a astrologia, porque combina muito bem, tá? Então, necessidade de ir buscar mais conhecimento, tá? E aí a gente vai falar assim, qualquer pessoa pode ler tarô? Quem vende curso de tarô costuma fazer muito essa propaganda. Qualquer pessoa pode ler tarô. E até determinado ponto é verdade, tá? Até determinado ponto. Você pode decorar as cartas e nada te impede que de repente você tenha associações brilhantes e você consiga realmente fazer a leitura das cartas. Totalmente possível. Então, sim, qualquer pessoa pode ler o tarô, tá? Mas algumas vão ler melhor e outras nem tanto, tá bom? Isso é um fato, né? Isso é um fato. Também tem a questão da oratória. Tem gente que consegue ler, mas não consegue passar, não consegue expressar e acaba dando na mesma, né? Porque se a pessoa leu, mas não consegue passar a mensagem, de repente só vai servir para ela mesma, né? E na minha cabeça eu entendi, mas de repente para você passar a mensagem para outras pessoas, pode ser que você precise de mais tempo para se desenvolver nesse aspecto, né? Vanessa, eu sei o que eu tô vendo, eu tô entendendo, mas eu preciso trabalhar melhor a forma com que eu vou passar essa mensagem que eu tô vendo. Então, sim, qualquer pessoa pode ler o tarô, mas algumas vão precisar se desenvolver um pouquinho mais nesse aspecto de passar a mensagem. E passar a mensagem também envolve responsabilidade, né? Porque às vezes você toca num assunto delicado, então responsabilidade também, tá? Agora, você dá um tarô para uma pessoa que decorou as cartas, ela vai ler,
ela vai ler. Agora, dar o tarô para uma pessoa que, além de decorar, ela foi buscar mais conhecimento, ela tem ali um certo nível de mediunidade. Cara, você dá um tarô para um médium ler, não vai ser uma leitura de tarô comum. Não vai ser, olha, tá chegando um novo amor na sua vida. Sabe? A pessoa é médium. É outra história, é outro papo, é outra profundidade. Então tem diferenças, tá bom? Mas todo mundo pode ler tarô. Algumas pessoas vão sentir realmente a necessidade de se desenvolver mais em alguns aspectos. Então é sobre isso. Gente, ó, esse vídeo aqui daria mais de 1 hora, tem muito assunto ainda para falar. Eu dei uma pincelada nisso tudo aí, tá? Eu espero que esse vídeo ajude você que está querendo começar, tá? Seja um pontapé inicial. Se você está começando, boa sorte na tua jornada. Tô torcendo para você e eu sei que tem muitas pessoas que assistem o meu canal que também estão estudando tarô. Uma boa jornada para vocês, bom estudo e beijo!